Vamp, Corinthians sai da zona, mas ainda numa situação bastante delicada. E o jogo, o resultado me parece bem justo, né? O Carlos Miguel defendeu muito. O Corinthians já pode até começar a se preocupar como é que vai ser o pós sem o Carlos Miguel, porque até aqui ele foi muito importante na temporada, né, Vamp? E agora esse resultado de empate 2-2. Junto com o Yuri Alberto, foram os dois principais personagens do Corinthians, né? O Yuri Alberto voltando a marcar, né? Com a chegada do Antônio Oliveira, o Yuri Alberto retorna no caminho dos gols. O Carlos Miguel também defendendo muito, pegando muito. Só que olhando a tabela aqui, o Criciúma tem 5 jogos, o Corinthians tem 8, né? O Cuiabá tem 7. Quer dizer, tudo muito embolado ali. O Grêmio tem 5 jogos, tudo muito embolado. Mas o resultado justo, né? Aquilo que o Atlético fez, o Corinthians com 10 desde o primeiro tempo, foi se segurando, até que teve um pênalti bem marcado, foi um belo jogo, porque o Atlético a todo momento buscou o empate, né? E jogou bem. E o Corinthians traz um ponto importante para tirar ali da zona do rebaixamento, mas com o Criciúma que tem 3 jogos a menos. Pois é uma situação que chama a atenção, né, Fausto? O jogo de hoje, 2-2, Yuri é um jogador muito matador, né? Quando ele tem a chance ali, ele consegue fazer muitos gols importantes. Hoje foi assim. Só que o 2-2 não ajuda o Corinthians em termos assim de classificação do campeonato. Ainda fica numa situação delicada lá na tabela, Fausto. Pro azar dele, ele tá fazendo gols em um momento delicado do Corinthians, né? Quando o Corinthians até tava um pouquinho melhor, o Yuri tava na seca, né? Olha como né? Mas é nos momentos difíceis que você vê a grandeza do cara, né? E, de repente, ele tá sendo muito importante pro time do Corinthians. Eu falei ao longo do jogo que o resultado mais justo seria ou uma vitória do Atlético Goianiense ou um empate. O que foi, né? Porque hoje os grandes protagonistas do Corinthians até o momento seriam, ali, no caso, o Yuri Alberto e o Carlos Miguel, né? E eu acho que continuam sendo, porque senão o Corinthians teria perdido esse jogo. Não que o Atlético Goianiense tenha massacrado o Corinthians, não é isso não. Mas em termos de posse de bola, de oportunidades, o Atlético jogou mais que o Corinthians, né? E aí quando eu falo de resultado, até o momento estava positivo pro Corinthians, o Corinthians estava ganhando o jogo, legal. Só que aí você olha o rendimento, essa tese que a gente usa, o que importa é a vitória, em determinados momentos. Por exemplo, o Palmeiras, vou fazer uma comparação. O Palmeiras não tá jogando bem, certo? O Palmeiras não tá bem. Mas o Palmeiras continua vencendo. Só que a gente sabe que o Palmeiras tem condições de melhorar de um dia para o outro. O Corinthians, o problema dessas vitórias é que elas podem iludir o torcedor, que o Corinthians não tem a mesma condição de melhorar de um dia para o outro. Então essas vitórias podem enganar o torcedor corintiano, né? Uma vitória esporádica, né? E hoje enfrentou um candidato direto ao rebaixamento, que é o Atlético Goianiense. Então eu acho que a situação do Corinthians é muito delicada. Hoje foi um empate. Não teve essa história não com gostinha de derrota. Acho que foi um empate justíssimo, né? Porque o Atlético Goianiense em determinados momentos mereceu até vencer o jogo. Então o Corinthians volta com um pontinho, o Atlético fica com um pontinho. A situação do Corinthians é muito delicada, porque domingo já não tem, como informou o Bonner ao longo do jogo, já não tem o Gustavo Henrique, que é um zagueiro importante contra o São Paulo. Já não tem o Garro, né, que é um jogador importante do time do Corinthians nesse momento. Quer dizer, o Félix, zagueiro do Corinthians, também não tá. Olha a situação do Corinthians. Vai contar com o apoio do seu torcedor, que certamente vai lotar a arena do Corinthians, mas vai pegar um São Paulo, vamos ver o jogo de quinta-feira, mas vai pegar contra o Internacional, né, o São Paulo. Vai pegar um São Paulo, mesmo com uma derrota pro Internacional, um São Paulo bem, num momento bom, né, de uma sequência legal do São Paulo. Enfim, eu acho que a situação do Corinthians... E outro detalhe, Carlos Miguel podendo sair do Corinthians. Carlos, olha aí, olha a responsabilidade do Matheus Donelli, olha a responsabilidade dele. Ele vai assumir basicamente o lugar do Cássio, não é o lugar do Carlos Miguel, o lugar do Cássio. E o Donelli não joga uma partida pelo Corinthians desde o meio de 2022, ou seja, 2 anos sem jogar e vai ter que já pegar essa bucha. Ele não vai pegar a bucha do Carlos Miguel. A gente tem que entender isso. O Carlos Miguel tá aí 4, 5 jogos como titular. É no lugar do Cássio, um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Olha a situação que o Corinthians está. Eu, sinceramente, Guilherme, eu tô muito preocupado com o Corinthians.
De verdade, falando em rebaixamento mesmo. Corinthians vai ter que se virar. 8ª rodada, mas nós não estamos tendo perspectiva de uma melhora significativa do time corintiano. Pois é, chama atenção tudo isso que o Fausto falou em relação à atuação do Corinthians, né? É uma atuação bastante que deixa a desejar. Vitor Boni, a sequência agora do Corinthians, né? Pega o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, agora é só brasileiro até voltar, né? Da parada para a data FIFA. Então tem o São Paulo, depois o Internacional, ainda no mês de junho. Você tem aí a sequência? Aqui, ó. Pode falar então, Então, o agora Paulo Clássico em Itaquera, domingo, transmissão completa da Jovem Pan, claramente. Internacional também fora de casa, Internacional fora de casa e Atlético Paranaense também fora de casa. Depois é o Cuiabá em casa e na sequência, para completar esses próximos 5 jogos, é o Palmeiras fora. Então assim, o Corinthians tem nos próximos 5 jogos 2 clássicos, um deles fora de casa contra o Palmeiras, 2 jogos muito complicados também fora de casa, contra o Atlético Paranaense e contra o Internacional. E aí um jogo que talvez seja um pouco mais acessível, realmente, contra o Cuiabá, aí já em Itaquera também. Então, assim, uma sequência muito complicada do Corinthians e que os 3 pontos hoje poderiam ter sido fundamentais para buscar uma reação. E tudo isso em meio à turbulência que vive o Timão no extracampo, né? Ali fora de campo, nos bastidores, com situação de patrocinador, situação de investigação policial por causa desse contrato de intermediação e com uma coletiva também muito preocupante do Augusto Melo, do presidente do Corinthians, a respeito da expectativa de como ele vai lidar com tudo isso nas próximas semanas. Então, assim, eu concordo com o Fausto que o momento agora é de muita preocupação para o Corinthians em termos de briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, Guilherme Silva. As informações desse Corinthians, agora pro Vamp e também pro Fausto, né, pra gente fechar esse assunto do Corinthians por enquanto, São Paulo e Corinthians, né, o Fausto já falou que o São Paulo chega como favorito, e eu também concordo, e é o óbvio, né, Vamp, mesmo com a derrota, caso aconteça para o Inter, o São Paulo vem numa fase muito melhor. O jogo do São Paulo é no Morumbi? Não, com o Inter é fora, lá no Heriberto Wilson. No estádio do Criciúma. Criciúma. Tá. Isso, só que com o Corinthians é em Itaquera, né? Itaquera. Aí vai ter que fazer o mando de campo, a torcida, tudo, que o Corinthians, eu falei, né? 13 plantéis aí que tem qualidade melhor do que o do Corinthians, né? Quando a gente vai brigar ali somou pontos hoje, um ponto importante, né? Se faz os 3, sairia mais ainda da zona de rebaixamento, mas esse é o jogo do Corinthians. Aí você perdeu jogadores importantes, então, muito difícil, acho que o Corinthians, situação muito difícil do Corinthians no campeonato. Perfeito. E você também vai por essa linha, né, Fausto? Você tinha até dito já na abertura do favoritismo da equipe do São Paulo. Favorito, São Paulo. Ainda mais agora com até os porque, desfalques, né? Exatamente, o São Paulo vai chegar com o time mais completo, acho. Né? Muito provavelmente, o Boni até pode ver aí se tem jogadores que podem pendurar para o jogo contra o Corinthians, contra o Internacional, jogadores do São Paulo, mas o São Paulo me parece que chega com, como diria meu amigo o Beto Saad, com mais musculatura, entendeu? Vai chegar com mais musculatura diante do Corinthians. Isso é óbvio, não adianta. Agora, joga em casa o Coringão, joga em casa o Coringão. Você tem que levar uma coisa difícil. O torcedor do Corinthians, isso não dá pra discutir. Apesar do momento, você vê muito pouco o torcedor do Corinthians manifestando insatisfação durante o jogo. Então, isso o Corinthians vai contar com a sua torcida. Vai ter lá 44 mil torcedores empurrando o time do São Paulo, o time do Corinthians, empurrando o time do Corinthians. Só que eu acho assim, se você tiver que apontar um favoritismo pelo momento, se o cara apontar o Corinthians, aí eu vejo como torcida, porque não é possível você apontar o Corinthians como favorito diante do São Paulo. Não tô falando que o São Paulo tá sobrando, não. Pelo contrário, hein? O São Paulo não tá sobrando. Não é um super time comparado com o Corinthians, mas pelo momento que o Corinthians está vivendo, o São Paulo tá melhor do que o Corinthians. Perfeito. E, Boni, só em relação até sobre o Carlos Miguel, né, que vai sair, a gente falou bastante do Donelli.
será que não há a possibilidade do Corinthians trazer um outro goleiro? Já falaram isso, né? Citaram o Hugo, né? Que é do Flamengo, falaram até no goleiro Santos, que tá lá no Fortaleza, enfim. Existe essa possibilidade de ter, por exemplo, um outro nome e o Donelli virar o reserva e não o titular absoluto? É até um tema que foi tratado na coletiva do presidente Augusto Melo, um tema que ficou acabando em destaque pelo jeito que o presidente do Corinthians tratou ele, né? Num primeiro momento, o Augusto Melo falou, não, o Carlos Miguel ainda não saiu não, ele tá treinando aqui, tá tranquilo, tá feliz trabalhando. Aí ao longo da entrevista coletiva, com a insistência dos jornalistas ali presentes, aí ele começou a abrir o jogo e falou que realmente o Corinthians, com essa situação do Carlos Miguel, com essa iminência de saída do Carlos Miguel, o Corinthians está, assim, à procura de um goleiro. O scout já está trabalhando ali, buscando um jogador para assumir a posição, porque o Donelli realmente é um menino jovem, não joga desde 2022, não fez grandes partidas no time do Corinthians. O Felipe Longo, com a saída do Carlos Miguel, o Felipe Longo passa a ser o reserva imediato. E o Felipe Longo também é um jogador muito jovem, menos de 20 anos, campeão da Copinha com o time do Corinthians. Então a situação para a posição de goleiro fica preocupante. Já se falou em Walter, que foi por muito tempo o reserva do próprio Cássio. Walter, que é um grande goleiro, foi reserva do Cássio durante muito tempo no time do Corinthians. Não conseguiu assumir a posição, até porque o Cássio estava numa boa fase, saiu do Corinthians e foi para o Cuiabá, onde virou titular incontestável. Então é um dos nomes que também é citado. Nesse dia da imprensa começou a se citar também o Ochoa, que estava na Salernitana, foi rebaixado com a Salernitana no futebol italiano, mas que já tem uma idade avançada também. Marcelo Grorri também, já com seus 37 anos, voltando do futebol árabe. Então, sim, são nomes que começam a surgir no noticiário corintiano, começam a surgir esses rumores, mas o fato é que o presidente Augusto Melo falou com todas as palavras que o Corinthians, nesse momento, já busca um goleiro, já pensando nessa iminência de saída do Carlos Miguel. E agora, pra gente fechar agora sim com o Fausto e com o Vamp, mais um assunto aqui em relação ao pênalti, né? Que foi aquela pichotada do Hugo no lance do pênalti que originou esse empate do 2-2 entre Corinthians e Atlético Goianiense. A bola sairia para escanteio, ele acabou evitando e na sequência comete o pênalti bobo. Um lance que poderia ser evitado, né, Vamp? Ele domina a bola, escapa, deixa a bola escapar, né? Adianta a bola. O atleta do Atlético Goianiense vem, rouba a bola, pênalti claro mesmo, né? Ele teve como evitar de a bola sair por córner, mas ele domina mal, domina adiantando. E aí o pênalti foi pênalti mesmo. O pênalti em si, ele realmente foi, mas o que chama a atenção é esse lance, digamos assim, estranho, assim, faltou talvez aquela experiência pro Hugo, enfim. Fausto, o que você viu desse lance? O pênalti em si, ele foi claro, né? Mas o lance que origina, né? Que começa toda a jogada, Fausto Favara. Ele fez a parte dele no primeiro momento. No primeiro momento ele fez a parte dele, que foi evitar o escanteio. Depois, ele chegou estabanado, né? Na dividida, ele acabou adiantando um pouco a bola. Ele chegou estabanado e cometendo pênalti, né? Enfim, o momento no Corinthians nada favorece a nenhum jogador, né? Infelizmente, o Hugo, ele evitou algo que poderia prejudicar o time, que seria um escanteio naquele momento onde o Atlético estava insistindo, né, no ataque, e aí cometeu um pênalti. Não foi nenhuma questão de pênalti infantil, foi um pênalti de uma maneira estabanada, que não tinha o que fazer. Ele foi ali na dividida e olha, foi por muito pouco que foi pênalti, porque tava ali um pezinho dentro da grande área, né? Por pouco não foi apenas falta. Por pouco não foi apenas falta. Mas tem um fator de situações aí dentro desse jogo aí que eu acho que culpá-lo olha, culpar o Hugo pelo empate, eu acho uma grande besteira. Até porque teve um gol contra do Kaká, teve Gustavo Henrique, zagueiro experiente, sendo expulso com uma jogada infantil. Então tiveram vários erros. E teve o erro. O pior lance desses três aí foi o do Gustavo. Gustavo sem dúvidas, Henrique, né? Desfalcando, mesmo o Corinthians vencendo por 1-0, desfalcando o time num momento importante, né? Sim, e no momento em que o Atlético também não esboçava tanta reação naquele momento da expulsão do Gustavo Henrique. E aí, Boni? Eu vou pra culpar o Hugo só pelo empate, mas assim, eu acho que
A questão é que erros individuais da defesa do Corinthians definiram essa partida. Se o ataque foi bem, se o Yuri Alberto foi bem e marcou 2 gols e colocou o Corinthians numa situação de vantagem, as atuações dos zagueiros corintianos, dos defensores corintianos, foi lamentável. Porque assim, o Gustavo Henrique, muito mal no lance, juvenil. O Gustavo Henrique, que começou sendo titular sob o comando do técnico Antônio Oliveira. A dupla titular do técnico português era o Félix Torres com o Gustavo Henrique. E o Gustavo Henrique fica afastado por conta de dengue. E na volta perde a posição para o Kaká definitivamente. Então ele recebe a chance agora de ser titular na saída do Félix Torres. E agora ele também desperdiça essa oportunidade sendo titular com um lance completamente infantil e desfalca o Corinthians ainda no primeiro tempo. O Kaká, que estava bem no jogo, foi completamente infeliz no cabeceio. Acho que também foi um pouco de azar, mas poderia ter atuado melhor no lance do gol contra. E aí o Hugo, pra mim, foi um erro, assim, completamente infantil também no momento em que o Corinthians estava conseguindo se segurar bem na partida. Óbvio, o Corinthians sofreu lances perigosos, especialmente do Wagner Love, que perdeu uma chance inacreditável. Mas ali no momento que estava relativamente mais controlado, o Corinthians estava mais bem postado e o Atlético Goianiense estava indo pra cima já no abafa, já no desespero para tentar buscar um empate, era só ter um pouco de calma. O Hugo foi lá e fez o que fez. Acabou fazendo um pênalti no lance completamente sem perigo e entregou esses 2 pontos de bandeja para o time do Dragão. Não entregou não, perdeu os 2 pontos de bandeja o lateral esquerdo. Então acho que não dá para culpar só o Hugo, mas as falhas individuais dos defensores do corintianos hoje definiram completamente a partida. Uma partida que estava encaminhada para o Corinthians de certo modo, mesmo com 1 a menos, conseguiu abrir 2 a 0 e se tivesse um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, poderia ter segurado esses 3 pontos.